E nessa tarde, nesse dia incrível, nós temos aqui nessa mesa mágica, nessa mesa espetacular, a presença do Dr. Rafael Fernandes, nosso grande amigo, um extraordinário advogado, que muitas vezes, todas as vezes, ajuda vocês a tirarem todas as dúvidas quando o assunto é acidente de trabalho. Ótima tarde, Dr. Rafael, seja muito bem-vindo ao Dr. VC Podcast. Como vai? Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Muito obrigado pelas palavras. Imagina, a gente aqui fica muito feliz em tê-lo, porque todos os seus assuntos são assuntos muito relevantes e a gente percebe que cada vez mais muitas dúvidas estão sendo tiradas e novas dúvidas estão realmente nascendo, né? E a gente sempre trata, né, o seu tema principal sempre é muito na área do bancário, né? E hoje o que de novidade tem aí para que você possa trazer para os bancários entenderem ainda mais o tamanho dos seus direitos? Ok, vamos lá. Hoje o tema, nós vamos falar sobre o impacto do acidente de trabalho na vida do bancário e das outras pessoas que sofrem acidente de trabalho também, e suas repercussões. Essa é a ideia hoje do tema. A gente vai falar, podemos falar sobre qualidade de vida, podemos falar em falta de reconhecimento de acidente de trabalho, podemos falar em relação à saúde do bancário, à saúde do telemarketing em geral. Isso na verdade é muito importante porque quando nós falamos diretamente do acidente de trabalho em si, muitas vezes nós esquecemos daquilo que está oculto, né? Dos problemas que acontecem ao redor daquele acidente de trabalho. Sim. Principalmente voltado até para as próprias famílias daquele bancário, que de repente tem uma qualidade de vida, tem uma ascensão financeira que está tudo bem e num simples piscar de olhos, em segundos, tudo muda, né? É verdade. Se me permitir, mas antes eu gostaria de cumprimentá-la, cumprimentar toda a equipe também e agradecer novamente o convite. Imagina. Eu tenho uma pergunta de uma bancária seguidora que me mandou ontem. Eu acho interessante seguir essa linha para a gente poder subir a escadinha. E é até importante dizer, você aí que está em casa, que está nos assistindo ao vivo e depois também assiste no programa gravado, tendo dúvidas, mandar para o Dr. Rafael diretamente, ele coloca sempre aqui o Instagram dele. Sim. E se porventura quiser mandar lá no canal do YouTube, no Sábado é Show, com certeza serão respondidas. Com certeza, vamos lá. A pergunta foi o seguinte: quais são os primeiros sinais do acidente de trabalho? Ela quis dizer os primeiros sintomas das doenças ocupacionais, entendeu? Nós estamos falando de bancários. Então, bancários normalmente têm lesão por esforço repetitivo. Que é o famoso LER, né? Todo mundo conhece como LER, que são aquelas dores aqui de tanto digitar, o cotovelo, né? Sim, perfeito. Então, nós estamos falando de doenças ocupacionais. Então, tipo uma lesão no túnel do carpo, na altura do punho. Os primeiros sinais quais são? Edema, inchaço, né? Formigamento na mão. Esses são os primeiros sinais. Lesões no cotovelo, epicondilite lateral ou medial, por fora do cotovelo e por dentro. Quais são os primeiros sintomas? Dor, inchaço, ombro, dificuldade, levantar um braço, começa a sentir dor. Começa a ter dificuldade até de fazer as coisas básicas, pentear o cabelo, perfeito, não é? Abotoar o botão da blusa porque a mão está dormente, perfeito, não é? Perfeito, eu já vi que gente não consegue se enxugar mais com a toalha. Nossa. Não consegue pegar a toalha e se enxugar, tem que ter ajuda. Terceiro, faz lesões nos ombros ou no cotovelo. Então são lesões de fato incapacitantes. Em relação à saúde mental do bancário, por exemplo, pode ter questões de estresse, ansiedade, depressão. Nós vamos falar de nervosismo. Essa pessoa começa os sinais de nervosismo, começa a perder sono. Então, são os primeiros sinais de lesão à saúde mental, tá? Se puxar para outros lados de doença ocupacional relacionada, por exemplo, a perdas auditivas. Então, um ambiente com muito barulho, a pessoa vai tendo perda auditiva. E é uma doença ocupacional também silenciosa. Então, fez o exame, marcou a perda auditiva, é o primeiro sinal, tá? Já são os primeiros sintomas. Então, asma ocupacional, quem lida com produtos tóxicos, químicos, os primeiros sintomas, falta de ar. São os primeiros sintomas. Seria justamente o dinheiro em si? O contato regular com o dinheiro pode ser gerar... o contato também em relação a isso, mas a asma ocupacional para os bancários é muito pouco vista. Eu não conheço
Eu conheço relação à questão de Leri-Dort e lesão à saúde mental. A questão pulmonar, com relação ao bancário, eu não conheço. Tá? Entendi. Então, para outras categorias. Para a pergunta aí da sua ouvinte, né, da ouvinte aqui do nosso programa, já pode falar. Deu alguma dormência na mão, inchaço, dores, mesmo que sejam dores leves, que às vezes a pessoa mascara com um medicamento simples para dor, fica de olho, porque já pode ser aí o início de um sintoma que pode ocasionar, que já está ocasionando um acidente de trabalho e pode ser potencializado. Né? Com certeza, porque no início nós estamos falando de lesões leves. Se você persistir no mesmo ambiente de trabalho sem afastamento, as lesões vão agravando, até que fiquem agudas, dor extrema. A gente está falando de agudização de lesão relacionada a lesões físicas, não mentais, agudizou, dor extrema. Então, não pode deixar chegar nesse ponto. Quem consegue trabalhar com dor extrema, não né? Consegue trabalhar. Não consegue nem pensar, né? Justamente. Vai no esforço, com medo de perder muitas vezes o emprego, e vai na luta. A questão toda começam as repercussões daí, desde os primeiros sintomas. A repercussão principal, dor. Depois, procurar ajuda médica, que é básico. Primeiros sintomas, ajuda médica. Ajuda médica verificar quais são os critérios de tratamento, se afastar. Se afastar para se cuidar. A saúde está em primeiro lugar. Entendeu? Trabalho sem saúde não tem trabalho. E é importante, na verdade, ter uma qualidade de atendimento médico muito boa, né? Até a gente tem uma preocupação muito grande, ainda mais no ramo que o colega atua, laudos médicos bem assertivos, bem explicados, com certeza facilita não só o seu trabalho, facilita o trabalho do juízo e principalmente o resultado positivo no processo, né? Com certeza. O médico especializado na questão que aquela pessoa está passando é essencial. Agora, o corpo médico também da empresa é fundamental. Ele tem um trabalho social e uma importância tremenda, entendeu? Né? Por exemplo, eu vejo muitos casos que existem alguns riscos ocupacionais que o médico do trabalho vira e fala da empresa, não tem risco ocupacional. Era isso que eu ia perguntar, porque quando você chega o bancário até o médico da empresa, ele não estaria ali, de repente, tendencioso para a empresa e dizer, olha, você está ótimo, está tudo bem, você é passageiro, toma aqui um remédio para melhorar essa dor e volta ao trabalho. Infelizmente, não deveria ser assim. Ele deveria cumprir o papel dele social e como médico, que é proteger aquelas pessoas ali e indicar o melhor tratamento para elas. Se aquele médico percebe que o ambiente que a pessoa está exposta está causando lesões, piorando lesões, ele tem que afastar aquela pessoa. Ele tem que informar para a empresa, olha, existe um ambiente aqui hostil, tá? Com riscos ocupacionais XWY, que precisam ser melhorados, precisam ser minimizados, ajustados, porque senão aquelas pessoas vão ficar cada vez mais doentes. Ficando doentes, vão expulsar aquela pessoa do mercado de trabalho. O médico tem a obrigação legal de cumprir o seu papel, entendeu? Até mesmo se ele declarar algo que não seja o correto, ele tendo conhecimento, ele comete crime, inclusive. E é exatamente esse ponto que eu ia perguntar. Esse laudo, né, que ele acaba sendo tendencioso, se eu posso chamar assim, para o lado do banco, ele é anexado aos autos pelo banco e, de alguma forma, isso pode prejudicar, não o seu cliente, mas o andamento processual e até mesmo trazer aí ao juízo uma parcialidade de comparação com o laudo correto, com o laudo imparcial médico, com esse laudo que veio acostado pelo banco, né? Tá, isso acontece. Ele junta, por exemplo, atestado de saúde ocupacional, que o banco junta, nós pedimos também, e vem lá tudo falando que não há riscos. E não precisa ser um expert em ergonomia, só de você olhar uma foto, eu identifico todas as irregularidades. Eu sou advogado, o médico é médico do trabalho, especializado no trabalho. Se eu olhar aqui esse ambiente que nós estamos, eu vou dizer, não tem como alguém digitar em cima dessa mesa. Isso aqui não foi preparado para isso, entendeu? Então, esse médico tem essa obrigação de fazer informar ao sistema. Existe o PCMSO, que é um programa de controle de saúde médico ocupacional,
ele tem a obrigação de auxiliar para que esse ambiente de trabalho seja saudável. O empregador tem o direito do ambiente de trabalho saudável, não hostil. Então, daí, começa a vir a cruz de quem começa a desenvolver a doença ocupacional. Imagino. Então, você entra numa empresa gozando de plena saúde, depois de 5, 6 anos, você começa a sentir os primeiros sinais, tá? Se eu disser para você que se eu tiver que alongar meu braço aqui 15 vezes por dia, 500 vezes por dia, passando o braço assim, ou levantando o braço assim, 500 vezes por dia, 2.500 vezes por semana, 10.000 vezes por mês, 12.000 vezes por ano, não tem como não ter uma lesão no meu ombro, no meu cotovelo. Não tem como não ter. E não teriam necessário paradas estratégicas para alongamento? Isso é algo que poderia acontecer, Sim. Acontece, não acontece? Eu acho, a visão que eu tenho é que não acontece, infelizmente. Mas deveria acontecer. Tanto essas paradas e separar o joio do trigo. Separar. Quem está doente, quem não está. Esse pessoal que está doente precisa de um cuidado especial, né? Nós estamos falando do início das lesões. Sim. Depois de retorno ao trabalho, nós vamos continuar falando, não tem problema. Essas pessoas precisam ser tratadas de forma diferente. Se aquele ambiente que ela está exposta está causando aquela lesão, tem que parar, tem um alerta aqui. Se continuar, a lesão vai piorar. A lesão piorar, você está tirando uma pessoa do mercado de trabalho. Completamente. Você está acabando, arruinando com os sonhos dela, você está arruinando com todo o planejamento de vida que ela fez, entendeu? Então, a repercussão para o trabalhador, para a sua família, para a sociedade e para o empregador também. Claro. A repercussão aí somos três, trabalhador, social e o empregador. E muitos daqueles têm a vida dentro do banco como a existência dele, né? Sim. É aquele ambiente que ele nasceu praticamente ali, cresceu, né, como profissional, e quando ele se vê sem nenhum alento, sem nenhum acolhimento, aí começa a ansiedade, depressão, vou fazer o quê? Vou ser mandado embora, eu não posso, eu tenho que suportar essas dores, e aí ele começa a tirar forças de onde não tem, e aí pronto. E aí acaba tendo uma doença definitivamente que vai retirado do ambiente profissional. A tendência é essa. Na verdade, nós temos a nossa identificação profissional. Eu tenho a minha, a doutora tem a sua, o bancário que está assistindo, o pessoal do telemarketing tem a dele. Todo mundo tem sua identificação profissional. Seja de forma cultural, educacional, o meio que você cresceu. Entendeu? Então, vamos imaginar aqui, uma pessoa que tem a identidade profissional do bancário, né? Nós estamos falando do bancário. Sim. Ele tem sua rede de amigos, sua rede social, toda. E quando ele fica doente, ele começa a ser, muitas das vezes, isolado. Começa a se sentir a exclusão, né? Exclusão. Então, tirando a questão da lesão física, vai acontecer a questão do início, talvez, de lesão à saúde mental. Questões psicossomáticas, psicossociais em relação a esse pessoal. Aqueles que a gente acreditava que eram amigos, eram parceiros, na verdade, viram as costas na hora que a gente mais precisa, sim, né? Sim, é verdade. Inclusive, eu conheço vários casos de muitos gerentes gerais, que realmente perseguem quem retorna de acidente de trabalho, tornando a vida daquele pessoal mais difícil do que já era. Imagina. Porque você para pensar, tipo, eu sofri um acidente, uma doença ocupacional, parada, um acidente de trabalho. Fiquei afastado aqui 6 meses, com uma lesão. O INSS me deu alta. As minhas lesões melhoraram um pouquinho, mas não 100%. Eu vou voltar para o mesmo ambiente hostil. Eu tenho que ser readaptado. Claro. Eu tenho que ter uma visão diferente do banco ao me receber. Tenho que cuidar da minha saúde. Aí começa a vir os medos, os receios, as angústias. Aí começa a depressão, a ansiedade. Onde é que eu vou me colocar? Qual posição que eu vou ocupar? Até porque tem aquela preocupação, como nós já conversamos em outros programas, sobre a questão da estabilidade, né? Até que ponto esse afastamento dele está abraçado
pelo manto da estabilidade, né? Sim, isso é verdade. Isso é outra situação em relação à questão do reconhecimento do acidente de trabalho, que isso é outro drama. Para quem tem o conhecimento, o bancário que tem conhecimento de que o auxílio-doença comum, o B31 que eles conhecem, e o auxílio-doença, o B91 por acidente de trabalho, existe um caminho, um buraco. Então, isso aqui tem que ser corrigido. Sim. Porque senão ele não tem estabilidade.